sobre a proteção de Deus e a venda do número legal, declaro aberta a oitava sessão ordinária do mês de agosto do ano de 2014. Eu convido o vereador Emílio Alves para que faça a leitura do texto bíblico. Ó céus, manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Diz, dia é uma noite, mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. A palavra ao primeiro secretário dessa casa, o vereador Leonardo Paes. Segundo secretário dessa casa, o vereador Leonardo Paes, para que faça a leitura da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária do mês de agosto da Câmara Municipal do Senador Canedo, Estado de Goiás, realizada aos 25 dias do mês de agosto de 2014, no plenário vereador Jorge Cavaleiro dos Santos, às 9 horas. Presidido pelo vereador Roberto Lopes, verificou-se por chamada a presença dos seguintes vereadores: Emílio Alves de Souza, Kison Augusto Tavares Guimarães, Rafael Alfredo Gonzaga, Fernando Peloso, Leonardo Paes Souza, Ednei Domingos Martins, Vicente Paulo da Luz e Ron de Souza Abreu. Havendo número legal, o senhor presidente declarou sobre a proteção de Deus aberta a sessão e convidou o vereador Rony de Souza Abreu para fazer a leitura do trecho bíblico. Em seguida, o presidente convocou o vereador Ednei Domingos Martins para ocupar a primeira secretaria. Lida em seguida a ata da sessão ordinária do mês de agosto de 2014, não havendo mais inscritos a falar nos expedientes, o presidente passou em seguida ao prolongamento do expediente, onde foi aberta a oportunidade para requerimento de retificação da ata. Não havendo requerimento de retificação, a ata foi considerada aprovada. Foi apresentado o projeto de lei 008/14, de autoria do vereador Paulo Roberto dos Santos, e encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Mérito. Foi apresentado o projeto de lei 009/2014, de autoria do vereador Emílio Alves de Souza, encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Mérito. Aberta a pauta, foram apresentados em seu primeiro turno de discussão e votação os seguintes projetos de lei 031/14, de autoria do Poder Executivo, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho, Criança e Adolescente, Idoso e Mulher. Em votação foi aprovado por unanimidade, encaminhado à segunda discussão e votação. Projeto de lei 007/14, de autoria do vereador Paulo Roberto Santos, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Colocado em discussão, em votação, foi aprovado por unanimidade e encaminhado à segunda discussão e votação. Projeto de lei 040/14, de autoria do Poder Executivo, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente aberta. Colocado em discussão e votação foi aprovado por unanimidade, encaminhado à segunda discussão e votação, projeto de lei 037/2014, de autoria do Poder Executivo, com parecer de supressão dos artigos 1º e 2º da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Saúde, Proteção Social, Trabalho, Criança e Adolescente, Idoso e Mulher. Colocado em discussão, foi aprovado por unanimidade com as supressões sugeridas e encaminhada à segunda discussão e votação. Projeto de decreto legislativo 003/2014, colocado em discussão, foi aprovado por unanimidade a segunda secretaria para as providências cabíveis. Declarado esgotada a pauta do dia pelo primeiro secretário, o presidente abriu a fase das explicações pessoais. Não fizeram uso da palavra, não havendo mais assuntos a serem tratados, declarou encerrada a sessão e convocou para a 8ª sessão ordinária do mês de agosto de 2014, a se realizar dia 25 de agosto de 2014, às 10 horas e 30 minutos, e determinou que o segundo secretário lavrasse a presente ata, que após lida e julgada será assinada por mim e demais vereadores que estiverem de acordo. Lida a ata, senhor presidente.
os devidos encaminhamentos. Processo rei de número 55893951 e 56517073/2014. Parecer número 048/2014. No documento supramacente mencionado pelo motivo que alega o vereador do município de Senador Canedo, o senhor Alberto Lopes, que solicita a inclusão do itinerário da besteira do ônibus que atende os setores residencial Paraíso 1 e 2 e residencial Buriti para facilitar a identificação dos mesmos. Após a análise da solicitação citada acima, os técnicos da Gerência de Planejamento de Transporte GPT informam que a solicitação foi pauta da reunião do Comitê Técnico de Planejamento, contemplando o dia 3/3/2014. Os membros do Contemplan avaliaram e informaram que não é possível atender à solicitação no momento, dado que testeiro do ônibus existentes ainda não é 100% eletrônica, sendo assim a implantação da denominação da citada linha fica condicionada à renovação da frota dos ônibus, estabelecidas no contrato de concessão da concorrência número 001/2007, a qual está prevista para o ano de 2014, onde todos os ônibus contarão com o painel eletrônico na testeira. Face ao exposto, sugerimos que os autos sejam encaminhados à chefia de gabinete para informar ao interessado e ao posterior arquivamento. Goiânia, 29 de julho de 2014. Espírito Anjos Católicos, gerente de Planejamento de Transporte. E Cristina Maria Afonso, diretora técnica. Remeto o referido ofício à segunda secretaria desta casa para que dê a devida publicação do mesmo. Processo 017/2014 do Legislativo. Cria a medalha de mérito legislativo senador Antônio Amaro da Silva Canedo. Segunda votação, senhor. Projeto 007/2014, de 18 de agosto de 2014, de autoria do Poder Legislativo, em sua segunda votação. Em discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Eu passo mesmo à segunda secretaria dessa casa para os devidos encaminhamentos. Processo 031/2014, Poder Executivo. Dispõe sobre a implantação e funcionamento do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Senador Canedo, Goiás e da outras providências. Segunda votação, senhor. Projeto 031, de 9 de julho de 2014, de autoria do Poder Executivo, em sua segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em sua segunda votação, repasso mesmo à segunda secretaria dessa casa para as devidas providências com relação ao projeto de lei. Processo 037/2014, Poder Executivo. Altera alguns dispositivos da Lei nº 1769/2013, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social dos servidores do município de Senador Canedo e da outras providências. Segunda votação. Projeto de Lei 037, de 30 de julho de 2014, de autoria do Poder Executivo, em sua segunda votação. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em sua segunda votação, encaminho mesmo a segunda secretaria desta casa para as providências com relação ao projeto de lei. Processo 040/2014, Poder Executivo. Institui o Código Sanitário do município de Senador Canedo e da outras providências. Segunda votação, senhor. Projeto de lei 040, de 5
de agosto de 2014, institui o Código Sanitário do município, autoria do Poder Executivo, em sua segunda votação. Em discussão. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado, repasso mesmo a segunda Secretaria desta Casa para as providências com relação à confecção do autógrafo de lei. Autos votados, senhor presidente. Momento oportuno que os senhores vereadores façam uso da palavra. Não havendo mais nada a ser tratado, convoco, declaro encerrada a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a primeira sessão ordinária do mês de setembro, no dia 8 de setembro, no horário das 9 horas.